Galera, a gente vai ver o texto que é um dos textos mais famosos da Bíblia. E esse texto tira uma impressão da nossa vida que às vezes a gente tem. Você já brincou de caça ao tesouro na sua infância? Pô, provavelmente sim. Se seus pais, tiveram, seus responsáveis, um mínimo de criatividade, um dia eles fizeram isso com você. Porque a parada é a seguinte, os pais fazem isso para aumentar um pouco, aquele momento até chegar o presente. Porque às vezes a graça do presente passa rapidinho. Você tem aquele trabalho, gasta aquele dinheirinho, acontece isso comigo direto. E aí você dá o presente e não tem tanta graça. Então a gente faz essa parada, caça ao tesouro. Você esconde um presentinho, e aí você vai dando umas pistas assim. Você pode dar pista, dependendo de como for, falar aquele lance de quente, frio e tal. E aí a criança vai lá, chega ao final da história, a criança chega ao presentinho, e aí você espera que seja um presente legal, que a criança curta. Às vezes a gente pensa que a vida é assim, meio que uma caça ao tesouro, em que a gente tem que cumprir umas etapas, a gente tem que ser esperto, a gente tem que resolver determinadas questões, e aí se der tudo certo, a gente tiver sorte, tiver quente, a gente chega a um objetivo final. Mas, cara, a Bíblia apresenta uma visão de mundo completamente diferente dessa pra gente. Então, saca só, a gente está diante de um texto em que Jesus está prestes a morrer. Apesar de ser o capítulo 14, você vai ver que João vai até o capítulo 21, então tem texto pra caramba de João pela frente. Isso daqui são as últimas horas de vida de Jesus. Porque como João coloca os discursos de Jesus, então parece que são vários dias que estão passando, mas não. Num dia ele ensinou um bloco de ensinamentos. Então aqui, o que rolou até agora? Jesus pregou a sua palavra, que é a palavra de Deus. Jesus fez diversos milagres para comprovar, para servir como sinal. E esse sinal servia tanto para conversão quanto para condenação, às vezes, porque as pessoas viram aqueles sinais e não se converteram, mas outros se converteram. Jesus pregou, fez milagres. Houve um milagre na história que só Jesus fez, e não foi ressuscitar uma pessoa morta. É verdade que Jesus ressuscitou um morto depois de 4 dias morto. E isso realmente só ele fez. Mas você vai ver que no Antigo Testamento já tinha acontecido outros casos de ressurreição. O único caso de um cego voltar a enxergar na história é com Jesus Cristo. Beleza? Então, assim, você não vai ver isso no Antigo Testamento, por exemplo, um cego voltar a enxergar. E esse era um dos sinais da profecia de Isaías, dizendo que, quando viesse o Messias, isso ia acontecer. Jesus faz isso tudo para mostrar para os seus discípulos que ele era o Filho de Deus. Jesus agora entra em Jerusalém, que é a fase final do seu ministério. Ele já purificou o templo. Então, naquele momento, algumas pessoas cobravam dinheiro para que os sacrifícios fossem feitos no templo de Deus, provavelmente com conivência dos sacerdotes. Os sacerdotes também ganhavam uma grana por fora. Então, se tinha vendedores assim no templo, é que, os sacerdotes estavam deixando. Essa galera ganhava dinheiro com câmbio também, trocando dinheiro. Então, cara, o negócio estava muito esquisito. Jesus vai para o embate direto com esses líderes. E ele já sabe, obviamente, porque ele nasceu para isso, para dedicar sua vida para morrer. Ele sabe que o momento da crucificação está chegando. Então, ele vai dizer as últimas coisas assim para os seus discípulos, os seus últimos ensinos. Nesse momento, ele vai falar sobre a sua morte, e a preocupação dele não era com o seu próprio coração. Cara, ó como é que Jesus é o Filho de Deus, maravilhoso e altamente misericordioso. Jesus conta para os seus discípulos assim: olha, eu vou morrer,
mas vocês, tipo assim, não é ele que vai ficar preocupado? Tipo, não é, pô, vem me abraçar porque eu estou preocupado com esse momento. Não, não, não. Ó, que o coração de vocês não fique preocupado por causa disso. O início do verso 14 é exatamente isso. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus diz que ele precisa morrer para que ele prepare morada para os seus discípulos no lugar para onde ele vai. E a gente pode pensar assim, pô, aí o que aconteceu? Jesus morreu, ele virou engenheiro, né? Ele era carpinteiro, agora ele virou, sei lá, engenheiro, arquiteto, né? Pô, tá preparando lá, Jesus está preparando. E tem uma opção de gente crente, aqui tem muitos, né? Acredito que todos. Então Jesus está fazendo uma opção de casinha lá para a gente viver no céu. Pô, é isso que Jesus está fazendo? Não. Jesus está dizendo para eles assim, ó, na casa do meu pai há muitos aposentos. Eu vou preparar esse lugar para vocês. Não no sentido de que quando ele tivesse morrido ele ia preparar. Tipo assim, Jesus morreu e vai para o céu, e no céu ele vai preparar. Não, não, ele vai preparar na cruz. É na cruz que ele vai preparar. Então, eu vou preparar daqui a pouco, quando eu morrer. Então, vocês não têm que ficar preocupados, porque esse momento da minha morte vai ser aquilo que precisa como preparação para que vocês cheguem ao Pai. Jesus troca uma ideia com os discípulos e os discípulos são totalmente sinceros. Sabe Tomé, aquele cara que duvidou? Sabe Tomé, aquele cara que fala assim, pô, deixa eu... Cara, eu não acredito que Jesus ressuscitou. Só vou acreditar se eu tocar nas feridas dele, se eu olhar e se eu tocar nas suas feridas. Ele não confiava nem no próprio olho, né? Que ele queria também tocar. Essas crianças gritando lá fora são meus filhos, eu sei que são. Pode ficar tranquilo. Enquanto eles estão gritando, tá bom. O problema é quando para de gritar. Aí a gente fica preocupado. Tomé, esse cara totalmente sincero, quando Jesus fala para eles assim, ó, eu vou para um lugar e vocês sabem para onde eu vou. Tomé fala para Jesus assim, verso 5, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Tipo assim, Jesus, o que você está falando, a gente não está entendendo. Você está dizendo que a gente conhece o caminho, mas a gente não conhece. Sei nem para onde você vai. Como é que eu vou saber como é que é o caminho para chegar nesse lugar? E aí Jesus vai responder, verso 6, que é justamente o verso que a gente vai ler nessa noite. Ou seja, o que aconteceu até aqui? Jesus cumpriu todo o seu ministério. Jesus está prestes a morrer crucificado. Jesus avisa os seus discípulos. Jesus morre porque ele mesmo dá a sua vida. Ninguém tira a vida de Jesus, ele diz isso. Ninguém tem poder para tirar a minha vida de mim, mas eu mesmo voluntariamente a dou em favor dos meus amigos. Jesus morre voluntariamente. Quando ele avisa, ele se preocupa com os seus discípulos, não com a sua própria morte na cruz. Consola os seus discípulos dizendo assim, ó, isso vai servir para vocês terem um lugar no céu. Vocês sabem o caminho. E Tomé vai dizer com toda a sinceridade, Senhor, a gente não sabe nem para onde você vai, como é que a gente vai saber qual é o caminho? Jesus responde, verso 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus usa uma expressão nessa língua, eu sou, que é uma expressão que não é usual. Tipo assim, a gente fala isso direto, vou para minha casa, vou para algum lugar, a gente usa o verbo, mas não usa o pronomezinho pessoal do caso reto, eu. Jesus usa o pronome aqui como forma enfática, e essa forma, eu sou, é justamente o nome de Deus no Antigo Testamento. Lembra quando Deus fala com Moisés lá?
Moisés fala assim, Senhor, quando perguntarem quem está me enviando, aí Deus responde para ele, eu sou o que sou. Eu sou, é o nome de Deus, Jeová, Javé, Yavé, Yehua, e sei lá qual a pronúncia, mas esse é o nome de Deus. Jesus usa a expressão completa como nome de Deus, e ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cara, essa notícia deveria fazer você pular de alegria, porque existe no meio dessa vida louca, existe um caminho. A gente podia estar totalmente perdido, a gente podia estar totalmente sem esperança, a gente podia estar totalmente desgraçado, mas não é assim. Existe um caminho, por mais que você não saiba para onde vai a sua vida na manhã seguinte, e você não sabe, a Covid provou para a gente isso. A gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Por mais que você não saiba, Jesus diz para você, o resultado da sua vida, do seu caminho, é se encontrar comigo nas moradas celestiais. No céu existe um caminho, e esse caminho não é simplesmente eu correr uma corrida, vencer, chegar no final. Existe um caminho que não passa pela minha beleza, que não passa pela minha vontade, que não passa pelos likes que eu recebo nas mídias sociais. Existe um caminho que não passa pela nota que eu tirei no Enem, no vestibular. Existe um caminho que não é simplesmente apontado como nas brincadeiras de criança, em que você tem que cumprir etapas para chegar num lugar. O caminho que a Bíblia apresenta para vocês e para mim, e isso mudou radicalmente o meu caminho, quando eu vivia com os meus 15 anos, totalmente perdido. Existe um caminho que é uma pessoa. Beleza? Olha só, poderia existir um caminho e você não conhecer? Poderia não existir caminho e a nossa vida ser uma desgraça? Poderia existir um caminho e esse caminho ser tão difícil de trilhar que você não ia conseguir? Poderia existir um caminho difícil e Jesus dizer assim, vai, vamos lá, você consegue. Mas não! Todas as religiões vão dizer que o caminho é fazer alguma coisa. Todas as religiões vão dizer isso. Todas. O caminho é cumprir, é fazer, é você ser. O caminho na Bíblia é aquilo que Jesus fez, aquilo que Ele é. O caminho é Jesus. Essa é a maravilhosa notícia do Evangelho. Olha que notícia maravilhosa. Você não precisa fazer, você não precisa trilhar o caminho. Ele tomou a cruz no seu lugar, Ele fez por você. No meio dessa vida maluca, que parece que não está indo para lugar nenhum, nós não estamos perdidos. Nós conhecemos o caminho, o sentido da vida foi revelado a nós. No meio do nosso caminho, nós fomos encontrados pelo caminho perfeito que é Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Cara, quem não venderia todos os seus tesouros, toda a sua riqueza, para encontrar o sentido dessa vida? E nós recebemos esse sentido de presente. O nosso amigo,
comprou a nossa vida com seu sangue, deu a vida por nós. E agora eu não estou mais perdido. Nessa vida eu não ando mais sozinho, porque Ele é o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existe verdade. Existe verdade, verdade absoluta. Uma verdade que não se corrompe com a falsidade. Uma verdade que não é imitação nem sombra. Uma verdade em que nela mesma não há nada de mentira. Existe uma verdade genuína, existe uma verdade absoluta. Jesus é a verdade. Jesus. Se Jesus é o caminho, tudo que não é Jesus não é o caminho. Se Jesus é a verdade, tudo que não é o conselho de Jesus não é a verdade. Perceba, ao mesmo tempo que essa mensagem é radicalmente amorosa, ela é radicalmente exclusivista. Por quê? Porque Jesus diz que Ele é o único, e não há espaço para nenhuma religião aqui. Só há espaço para Jesus. Tudo que não seja Jesus não é verdade. Toda religião que pode te levar para qualquer lugar não te levará para o céu. É isso que Jesus está dizendo. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Não existem verdades. Jesus é a verdade. Não existe a minha verdade e a sua verdade. Jesus é a verdade absoluta, que não muda. É Jesus. Num tempo de fake news, de desinformação, de pós-verdade, de qualquer coisa desse tipo, de narrativas. Esses dias, eu detesto falar sobre política, mas esses dias eu vi um representante político falando assim: você tem que contar essa história, você tem que mostrar a sua narrativa, porque o discurso desse tempo é o discurso em que a gente vai criar uma narrativa para as coisas, a gente vai inventar um sentido para as coisas, a gente vai inventar uma verdade para as coisas. Não é isso que Jesus está dizendo. Tudo que for inventado não é verdade. Jesus está dizendo: a única verdade é essa aqui do Evangelho. Ele é a própria verdade. A verdade se chama Jesus Cristo. Clóvis, e se eu não conheço Jesus? Então você não conhece a verdade. Se eu não conheço a Jesus, então você não conhece o caminho. Jesus é a vida. Só há vida plena, perfeita, só há vida real em Jesus Cristo, na plenitude de Jesus Cristo. Tudo que é Jesus é vida. Tudo que não seja Ele não é morte, é perdição. Jesus é a vida. Qualquer sentido, se Jesus é a vida, qualquer sentido que você queira encontrar nessa vida, tem que passar por Ele, porque Ele é a própria vida. Jesus é tanta vida,
que nem a morte pôde vencê-lo. Jesus é tanta vida que gera na gente vida eterna, transbordante para sempre. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Essa é a palavra dele. Fora de Jesus não há salvação. Só há salvação em Jesus Cristo. E se eu tenho essa convicção no meu coração, eu posso dormir em paz. Se eu tenho essa convicção no meu coração, eu posso me relacionar com Deus. Eu posso saber que por mais que eu seja falho, e sou muitas vezes, Ele me perdoa, me redime, Ele paga a minha dívida. E Ele permite que eu saiba disso. Olha só, você poderia ser salvo também e ninguém te avisar. E aí um dia você foi salvo, mas você teria vivido o terror de ter a dúvida de que seria salvo ou não durante toda a sua vida. Jesus não faz isso. Já contei essa história, vou repetir. Eu ia para um restaurante com uma pessoa, era parente da minha esposa, pessoa com muito dinheiro. O restaurante que ela ia era um restaurante que eu não ia, beleza? Só que eu estava com ela, eu ia para o restaurante. Então, eu chegava no restaurante, o que eu fazia? Falava para mim mesmo, você não está com fome. Você não está com sede. Não. Aí tinha hora que me dava fome. Aí eu olhava para o cardápio. Só que eu já olhava, eu nem vi o que estava escrito no cardápio, eu vi os preços, para ver que eu já ia logo direto no que desse. E era tudo difícil, meu salário ia naquele negócio, e eu ficava assim, meu Deus. Sabe? Era um sofrimento, cara, um tormento. Estava num restaurante top, se você me visse naquele restaurante, você ia pensar, pô, Clóvis estava se divertindo. Não, eu estava passando mal no restaurante. Simples assim. Tinha hora que eu pensava assim, pô, gostaria muito de pedir esse negócio. Tinha uma hora que terminava assim, a pessoa falava, pô, alguém quer sobremesa? Eu pensava assim, não, eu quero, mas não posso. Não. Cara, aí chegava no final, pô, ele ia lá e pagava a conta. Cara, aquilo me dava uma raiva, entendeu? Por que ele não me avisou que ele ia pagar a conta? Não custava nada para ele, né? Falasse, cara, fica tranquilo aí, eu vou pagar. Jesus fez isso por você. Ele pagou a dívida e te avisou. E você vai viver do jeito que você quiser, sabendo que você foi amado por um Deus maravilhoso, que deu a vida por você. E como você viveria de modo diferente que não fosse para amar esse Deus também e glorificar Ele para sempre? Entende? O cheque em branco que está sendo dado, para quem é resgatado por Jesus, significa amá-lo e viver em paz. A única lição que esse texto traz para a gente é que Jesus é o único caminho para a salvação. Jesus é o único caminho para a salvação. Como que a gente aplica esse texto à nossa própria vida? Queridos, essa é uma noite decisiva para todos nós, sabe por quê? Porque a vida tem avisado para a gente, todos os relógios têm avisado para a gente, todo dia em que o sol nasce e se põe, há um grito nos nossos ouvidos. No espelho, você repara que o tempo tem passado. O tempo tem passado.
Quem de nós aqui pode dizer que vai viver mais 5, 10, 20 anos? Quem poderia dizer isso com certeza? Um louco poderia dizer isso. Fora um louco, ninguém mais. A única vida que a gente tem é essa de agora. Agora, Jesus te chama a entregar-se para Ele e encontrá-lo nesse caminho tortuoso que foi a sua própria vida. Um dia eu fiz algo que era impensado por mim, que era entregar minha vida a Jesus Cristo e experimentar o amor de Deus sobre mim, um amor que é certamente incomparável. Você conhece o amor de uma pessoa por você? É bom ser amado se você já foi amado por alguém? É bom ser amado? Imagine ser amado por alguém que é perfeito, que é fiel, que só fala a verdade, que nunca vai te maltratar, que nunca vai te magoar, que nunca vai mentir para você, que nunca vai te decepcionar. É isso que o Evangelho se propõe a apresentar para a gente. O amor de Jesus Cristo pela nossa vida. A única aplicação: entregue a sua vida a Jesus hoje. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Jesus te trouxe para esse lugar e te chama a entregar a sua vida para Ele. Você pode ter vindo para cá por um motivo que você pensa. Jesus te chama a conhecê-lo, viver o seu amor, a sua vida, a sua verdade, até que você o encontre nas moradas celestiais no céu. Como que você faz isso? Ora, se coloca diante de Jesus, entrega a sua vida. Ele já fez tudo. Você não precisa fazer mais nada. Ele já fez tudo. Esse é o momento de acreditar e entregar a vida a Jesus. Eu vou orar com você. Senhor, você conhece cada coração, assim como você conhece o meu coração. Se eu pudesse, Senhor, traduzir exatamente a beleza e a bondade que eu encontrei ao ser encontrado por você, certamente eu faria, Senhor, e repetiria isso durante toda a minha vida. Só você é santo, só você é belo, só você é perfeito, só você é fiel. Você é incomparável, Senhor. Senhor, se revele nessa noite a cada um que entrou nessa tenda, seja lá pelo motivo que for, Senhor, se revele, Senhor. Incomode o coração, transforma morte em vida. Nos encontre, Senhor, no nosso caminho tortuoso, Senhor. Faça com que a gente tenha a firmeza da verdade da Tua palavra, Pai. Faça com que a nossa vida possa Te glorificar, Senhor. Toca nos corações, converte, Senhor. Faz assim, em nome de Jesus. Amém.